Olá! Quero começar o programa de hoje lendo um texto interessante. 1 Coríntios 15, o verso 23 diz: Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. Ou seja, Jesus é as primícias na ressurreição. Porém, os adventistas do sétimo dia insistem em dizer que Moisés foi ressuscitado. Ora, se Moisés apareceu para Jesus e os discípulos como ressurreto, esse texto que eu acabei de ler aqui cai por terra. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar? É isso ou não é? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos ao vivo, agora são 20 horas e 1 minuto. Hoje nós estamos em um horário diferente em virtude da bela série que você tem acompanhado aí com o pastor Alejandro Bulhon. Mas vamos começar o nosso programa. Nós agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Mais uma vez eu quero te agradecer a sua audiência. Quero agradecer a você que faz o programa Na Mira da Verdade acontecer. Afinal de contas, são as suas dúvidas, são os seus questionamentos, são as suas perguntas que são colocadas na mira e respondidas à luz da palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Não importa a sua denominação religiosa, não importa o seu credo, o que você quer saber sobre a palavra de Deus, este livro que é universal, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que você não compreende muito bem, pergunta pra gente, que nós vamos colocar na mira e vão ser respondidas de acordo com a palavra de Deus. Vamos começar o programa. Meu amigo professor Leandro Quadros, como é que passou a semana aí, meu amigo? Olha, uma semana com muito trabalho, mas graças a Deus com muitas alegrias, né? E eu queria mandar, amigo, rapidamente uns abraços aqui para um pessoal muito querido que acompanha o Na Mira da Verdade. Primeiro para o José Maia, de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço também para a Aline Maia e para todo o pessoal da igreja de Diamantina, que Deus abençoe a vocês. Um abraço também para queridos que eu pude rever aí em Curitiba, quando estive no último final de semana. Eu conheci um rapaz tão gente boa, o Peterson, que é filho do Gerson. Queria mandar um abraço para o Peterson, para o Gerson, para a esposa do Gerson, que me recebeu também, essa família aí de Curitiba, que Deus abençoe a vocês. Um abraço também para o irmão Isael, a filha Evelyn, a esposa, que também são muito amigos e carinhosos. Deus abençoe a vocês. Um abraço também para o Misael Bori, Selma Bori e Erli Bori. Eles são de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. E um abraço também para o meu querido amigo Edmar, que mora no estado do Mato Grosso e que tem sido uma bênção de Deus para me ajudar na diagramação do meu segundo livro. Deus abençoe a você, meu amigo, e a sua família. E o último abraço para o José Miranda Filho e para a Ângela Pessoa, que gostam muito do programa Na Mira da Verdade. Deus guarde a todos vocês e obrigado pelo carinho. Ok, professor. Eu também queria mandar um abraço todo especial para uma pessoa muito querida minha, um amigo meu de infância aí, Eduardo Moretti, lá da cidade de Tupã. Um abraço a você. Você mora no meu coração. Obrigado aí pela sua amizade e a qualquer momento a gente se fala mais. Mas olha só, não só aos nossos amigos, aqueles que nos conhecem, mas a gente tem que mandar um abraço a você que nos assiste, a você que acompanha o programa Na Mira da Verdade em qualquer lugar do mundo. Porque afinal de contas nós estamos ligados na internet e nós temos aí gente que está assistindo a gente de todos os lugares. Um abraço para o Japão, agora lá são 8 horas da manhã, tem gente ligada com a gente, assistindo o programa Na Mira da Verdade. Um abraço a você que acompanha o nosso programa. Muitas pessoas estão assistindo a gente na Angola. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado. Mande a sua pergunta, mande pelo nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. É só você entrar na internet lá, acessar o nosso blog, você vai ver aqui do lado direito o programa está ali ao vivo.
É só você preencher a sua pergunta que eu recebo aqui na hora. Ou então através do nosso Twitter. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. E você que está aqui no Brasil, você que está aí conectado com a gente, você pode mandar a sua pergunta através do seu celular. É só mandar um SMS para 12 9156 6972. Está aí no seu televisor, 12 9156 6972. Elas não param de chegar, as perguntas estão aqui chegando, não para de chegar o tempo todo. Muito obrigado pela sua participação. Mas, meu amigo professor Leandro Quadros. Pois não, meu irmão. Você viu aí que nós começamos a falar de um assunto interessantíssimo. Já que a gente apresenta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta que Moisés ressuscitou, e a gente usa a questão daquele acontecimento onde Moisés apareceu para Jesus e os discípulos. Ora, se ele apareceu ali e se ele foi ressuscitado, o texto de 1 Coríntios 15, 23 cai por terra, porque lá diz que Jesus é a primícia, ou seja, é o primeiro que ressuscitou. Como é que fica isso então, professor? Os adventistas estão inventando moda? Pois olha, meu amigo, essa é uma pergunta muito importante, porque eu tenho lido em muita literatura apologética, muita desinformação, não é? Então muitos indivíduos utilizam esse texto para tentar provar que os adventistas estão errados em ensinar que Moisés ressuscitou. Porque quem apareceu para Cristo ali em Mateus 17, 1 a 3, quando Cristo se transfigurou, assumiu a sua forma gloriosa, estavam ali Elias, que foi levado vivo para o céu, e Moisés, que foi ressuscitado, porque a Bíblia não ensina em nenhum momento em que Deus leva espíritos desencarnados para o céu. Sempre Deus leva corpos glorificados. Sempre, sempre. Agora, também podemos perceber a ressurreição de Moisés em Judas, no capítulo 1, verso 9. Agora, como harmonizarmos isso com esse texto que o Tito leu, de 1 Coríntios 15, 23, que afirma que Cristo é as primícias, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado? Nós precisamos analisar o contexto no qual essa expressão está sendo usada. Será que Paulo, em 1 Coríntios 15, está querendo mesmo dizer que Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado, ou melhor, que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado, ou seja, que não poderia Moisés ter ressuscitado antes de Cristo? Na verdade, não foi isso, meu amigo. E nós temos evidência bíblica para isso. Na verdade, até mesmo antes de Cristo, percebemos outros casos de ressurreição na Bíblia. A princípio você vai pensar assim, mas o Leandro está querendo me colocar em confusão. Ele está querendo aí colocar mais pulga atrás da minha orelha. Não é isso, eu quero lhe ajudar a compreender o que a Bíblia realmente diz. E para você perceber que o que esses apologistas dizem, não é? De que os adventistas estão errados em dizer que Moisés poderia ressuscitar antes de Cristo, isso que eles estão falando não tem cabimento, não tem fundamento, não tem embasamento bíblico. E nós vamos ver isso agora num texto muito interessante que encontramos no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Vamos ler os versos 21 e 22. Primeiro Reis 17, versos 21 e 22 diz o seguinte. Vamos abrir aqui no texto e vamos ver se realmente Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado, em ordem cronológica, diremos assim. O texto fala o seguinte: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Ora, isso aqui aconteceu muito antes de Cristo, foi nos dias de Elias. E diz que por meio de Elias, Deus ressuscitou um menino. E isso foi muito antes de Cristo vir a este mundo e ressuscitar. Então, será que Paulo não conhecia esse texto quando ele escreveu que Cristo é as primícias dos que dormem? Claro que Paulo conhecia. O problema não está em Paulo, está na interpretação de alguns apologistas que teimam em não ir ao contexto bíblico. Quando Paulo fala que Cristo é as primícias dos que dormem, ele não está dizendo que Cristo foi a primeira pessoa a ser ressuscitada no sentido cronológico.
Paulo está dizendo que Cristo é as primícias no sentido de ser o mais importante de todos aqueles que morreram. Por quê? Porque é através da morte e ressurreição de Cristo que todos podem ter vida. Como lemos em 1 Coríntios capítulo 15. Então Paulo não está contradizendo o que os adventistas ensinam e nem os adventistas contradizendo Paulo. Por quê? O que os adventistas e outros cristãos sinceros acreditam é que Moisés foi sim ressuscitado, foi para o céu, e que Cristo é as primícias, ou seja, o mais importante, o primeiro a ressuscitar dos mortos, por ser o mais importante. Ele é o primeiro no sentido de importância e não no sentido cronológico do termo. E por isso não há contradição alguma entre o que os adventistas e outros cristãos sinceros ensinam a respeito da ressurreição de Moisés e entre o que Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 23, amigo telespectador ouvinte e amigo Tito também. Ok, professor. Muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedinho SMS para 12 9156 6972. Eu recebo aqui na hora como centenas de perguntas já chegaram aqui. Mas mande a sua pergunta, ela vai estar na mira da verdade também. Ou então, você que é twitteiro, você que é ligado aí na internet, você pode seguir o nosso programa através do Twitter e mandar as suas perguntas, como algumas que já estão chegando, já estão participando aqui. Por exemplo, o Leonardo Oliveira, sua pergunta já vai estar na mira, Leonardo. Nosso Twitter é @namiradaverdade. Para você seguir o programa, basta entrar lá, twitter.com/namiradaverdade, passe a seguir o programa e você manda e participa do programa aqui ao vivo. Ou então, você pode acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? E olha só, professor, tem uma pergunta aqui, que eu vou fazer. São duas falando do mesmo assunto. Ok. Uma aqui do Twitter e a outra aqui do blog. Eu vou fazer o seguinte, vou primeiro colocar o do Twitter para depois colocar a pergunta do blog que chegou aqui, que é daquelas bem capciosas, meu amigo. Preste bem atenção. A pergunta do Twitter é a seguinte: qual é a razão que fazem com que vocês, adventistas do sétimo dia, acreditem em Ellen White como profetisa? Qual é a razão por isso? Bom, nós temos razões bíblicas e também, além da Bíblia, nós precisamos recorrer às obras dela. O problema é que muitas pessoas falam mal de Ellen White por lerem especialmente obras de terceiros, falando mal dela. Agora, o indivíduo, por exemplo, que lê o livro O Caminho a Cristo, ele percebe uma mensagem tão pura e cristalina e cristocêntrica que é difícil ele acreditar que ela tenha escrito sobre a inspiração do inimigo, por exemplo, como muitos alegam. Quem lê, por exemplo, o livro Orientação da Criança, de Ellen White, ele percebe que as orientações ali são orientações bíblicas e de uma mãe muito experiente que está dando instruções para outras famílias criarem os seus filhos dentro dos planos de Deus. Quem lê, por exemplo, o livro Educação, ele percebe que o que Ellen White escreveu de educação, mesmo sendo uma leiga, é uma coisa que está acima do normal. Quem lê o livro, por exemplo, A Ciência do Bom Viver, percebe que uma mulher ali no século XIX dar dicas tão importantes sobre saúde e que são comprovadas hoje pela medicina, tem algo a mais aí nesses livros. Então, eu recomendo que o nosso amigo telespectador internauta vá direto à fonte para conhecer o que realmente Ellen White ensina. Agora, nós não cremos que Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia, como se Ellen White fosse um complemento à Bíblia, não é isso. O que a Bíblia fala a respeito do dom profético? Primeiramente, temos que analisar uma coisa. Existem na Bíblia dois tipos de profetas verdadeiros. Lógico, vamos tirar de lado os falsos. Nós percebemos que existem os profetas canônicos e os não canônicos. O que é um profeta canônico? É um profeta que tem livros na lista de livros da Bíblia. Um profeta não canônico é um profeta que não tem livros na Bíblia. Nós percebemos a existência desses dois grupos de profetas verdadeiros ali em 1 Crônicas 29 e 29, por exemplo. E eu vou ler esse texto para você. 1 Crônicas 29 e 29 diz o seguinte. Vamos abrir aqui a palavra de Deus, deixar que ela nos responda. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado,
estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel e do profeta Natã e do vidente Gade. Perceba que desses profetas, o único que contém livros na Bíblia é Samuel. Natã e Gade não possuem livros na Bíblia. Eles são profetas, só que não são profetas canônicos que têm livros na Bíblia. Ellen White faz parte dessa classe de profetas. É uma profetisa utilizada por Deus, mas que não tem livros na Bíblia, porque o propósito dela não é complementar a Bíblia. E cremos no dom profético dado a ela, porque ao analisarmos as suas obras, percebemos que realmente elas estão em harmonia com a Bíblia. E nos ajudam a amarmos mais ainda a Jesus. E quando você vai para Atos 2, 17 e 18, você percebe que mesmo a Bíblia sendo completa e não precisando de acréscimo algum, a Bíblia promete que nos últimos dias Deus continuaria usando o dom profético. Deus continuaria tendo profetas, não é? Então você percebe, por exemplo, em Atos 2, 17 e 18 o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Perceba que o dom profético é bíblico. Se em Mateus 24, 24, Cristo nos adverte de que haveriam muitos falsos profetas, Deus tem que ter os verdadeiros para se contraporem aos falsos. E interessante que quando você lê, por exemplo, o que Ellen White escreveu no livro, no Primeiros Escritos, página 78, ela fala claramente que a Bíblia é a única regra de fé e prática e que os livros dela têm uma função: levar os nossos olhos para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Por isso nós temos razões bíblicas e experimentais com base na nossa experiência, ao mantermos contato com os escritos de Ellen White, de que ela foi uma profetisa, inspirada por Deus, mas que não serve, óbvio, de complemento à palavra de Deus. Ok, professor, pois então já vou engatilhar a próxima aí, que é com o mesmo assunto. Veja só, ir às fontes primárias foi o que você disse. Olha a pergunta aqui. Quem mandou foi a Márcia Simões, ela é de Ouro Fino, Minas Gerais, e ela pergunta o seguinte: responda-me se puder, ou calem-se se não souber. Ellen White afirma em seus livros Testemunhos Seletos, volume 3, página 23 e 24, e também no livro A Ciência do Bom Viver, que o alimento pode ser aquecido no sábado. Mas a Bíblia mostra em Êxodo 35, 3, para não acender fogo em casa no dia de sábado. Como entender isso? Como entender isso? E aí, meu amigo professor Leandro, já pegou até o livrinho, né? Peguei. Pois então, meu amigo, está na mira. Responde essa questão aí. Se Ellen White está dizendo aí que pode ser aquecido o alimento no sábado, e a Bíblia fala que no sábado não é dia de acender fogo, como é que a gente pode acreditar nisso, meu irmão? Precisamos analisar. O detalhe é que muitas pessoas não analisam o contexto no qual o texto bíblico foi escrito. Por exemplo, Ellen White fala realmente nos Testemunhos Seletos, volume 3, página 24, o seguinte, ó: embora deva a gente abster-se de cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Ela está dando dicas aqui saudáveis para a pessoa observar o sábado e poder dedicar mais tempo ainda a Cristo e mais tempo com a sua família. Então percebe-se aqui ela dando dicas neste capítulo, né, para que a pessoa observe o sábado da maneira mais tranquila, para ficar mais tempo com Jesus e com a sua família. E ela diz realmente que não é porque é sábado você vai comer comida fria. Aí só se fosse um fanatismo e tudo mais. Então a Ellen White era muito equilibrada. Agora, realmente algumas pessoas leem Êxodo 35:13 e acham que Ellen White está contrariando a Bíblia, mas isso é somente quando a pessoa não tem informação de como era feito o fogo nos dias do antigo Israel. Por exemplo, em Êxodo 35:3, vamos ler o verso 2 junto com o verso 3. Diz assim: em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo,
um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas nos dias de sábado. Em que contexto Deus pediu para que o pessoal não acendesse fogo no dia de sábado? Perceba que no verso 2 ele está pedindo para não fazer nenhum trabalho. O acender fogo no dia de sábado, nos dias de Israel, requeria muito e considerável esforço. Além de eles não terem o palito de fósforo que temos, não terem um isqueiro e nem mesmo um fogão elétrico ou um bujão de gás, eles tinham que caminhar quilômetros muitas vezes no deserto para achar lenha e para fazer fogo. E isso ia atrapalhar significativamente o repouso deles no sábado e aquele período de total comunhão com Deus no sábado. Quando Ellen White deu a instrução de aquecer comida no sábado, nada tem a ver com Êxodo 35, porque o contexto é outro. Porque o acender fogo no dia de sábado requeria muito trabalho. E além do mais, aquecer comida no deserto, qual a necessidade disso? Clima diferente e um contexto cultural totalmente diferente. Então, não tenha nenhuma dúvida, minha irmã que enviou essa pergunta. Ellen White não está sendo contra a Bíblia. O que aconteceu foi que a querida irmã não compreendeu o contexto em que Êxodo 35:3 foi escrito. E quando compreendemos isso, percebemos que isso em nada contradiz o que Ellen White escreveu nos Testemunhos Seletos, volume 3, página 24. Ok, professor, eu estou lendo aqui um torpedinho SMS que chegou, que também é relacionado com esse assunto de Ellen White. Vai lendo aí que eu vou guardar o livro aqui. O negócio aqui hoje está quente, olha só. Tá fervendo. Eu vou ler aqui na íntegra o Evaristo Dantas. Evaristo, sua pergunta está na mira. Ele diz assim: ouvi seu sermão este sábado em Moema. Bom, pergunto. No último programa, você disse, Ellen White, Satanás, dizendo Ellen White, né, que Satanás coloca coisas na cabeça das pessoas. Recentemente você disse, só Deus tem acesso à mente. Como ficamos? Ellen White fala muito que Satanás domina a mente de muitos. E aí, sai dessa. O Evaristo lá que assistiu você, lá em Moema, professor. Como é que é essa questão? Ellen White diz que Satanás invade a mente das pessoas. E Cristo diz que... e ele colocou aqui que Cristo... deixa eu ver como é que ele falou aqui. Recentemente você disse, só Deus tem acesso à mente. Como é que é essa questão, então? Na verdade, meu querido irmão, você não compreendeu bem o que eu disse. Eu não disse que só Deus tem acesso à mente. O que eu disse é que apenas Deus conhece os pensamentos de uma pessoa. Então diferente. Satanás tem acesso à mente também? Sim, porque nós percebemos, por exemplo, em Mateus capítulo 8, ali, Tito, verso 28 em diante, nós percebemos Satanás possuindo pessoas. A possessão demoníaca é uma coisa real, mesmo que muitas igrejas aí na televisão, não são todos os casos, é claro, mas você vê que boa parte é fraude que existe por aí, não é possessão demoníaca, né? Mas existe a possessão demoníaca. Agora, o que eu falei é que Satanás não pode saber o que nós pensamos. E eu sempre afirmo isso no programa e também nas igrejas por onde eu vou, com base em 1 Reis 8:39. Então o irmão aí confundiu as duas informações. Porque em 1 Reis 8:39 diz assim: ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Então o que eu disse é que só Deus conhece os pensamentos. Agora, dizer que só Deus tem acesso à mente das pessoas, não foi isso que eu disse. Então Ellen White afirma realmente que Satanás pode alcançar a mente das pessoas. Sim, tanto que a própria Bíblia diz isso, né? Nós vemos em Marcos 5, Mateus 8, pessoas sendo possessas pelo demônio. Então ele pode atingir a mente das pessoas e dominá-las. Agora, ele saber o que nós pensamos, ele não tem essa capacidade. O diabo não é onisciente, não é? Ok, professor, muito bem. Agora aqui pelo nosso Twitter, deixa eu ver. Sim, o Marco Silva, que está ligadinho com a gente através do Twitter, diz o seguinte: as mulheres devem usar, sim, apenas cabelos compridos? Como é que é isso aí? Existem algumas denominações religiosas que até a gente vê as mulheres com aqueles cabelos bastante compridos e tal. Isso é bíblico, professor? Realmente tem algum texto na Bíblia que orienta a mulher a não cortar o cabelo?
Tem alguma explicação bíblica sobre isso? Nós percebemos uma orientação bíblica às mulheres da cidade de Corinto. Então, por exemplo, percebemos aqui em 1 Coríntios 11, a partir do verso 5, o seguinte: e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Paulo está falando em um contexto cultural muito interessante. Na cidade de Corinto, a mulher que cortasse o cabelo e aparecesse em público sem o véu, ela era vista naquela sociedade como uma prostituta ou como uma mulher que não se submetia à autoridade do marido ou à autoridade do pai ou irmão mais velho, né? Então Paulo, para que essa mulher não entrasse em conflito com aquele costume cultural, ele deu essa orientação. Agora, para você perceber que isso é um costume cultural e não um princípio que tenha que ser aplicado a todas as culturas, basta você analisar, por exemplo, no Brasil. No Brasil ou e na maioria dos lugares do mundo, na grande maioria, uma mulher, seja prostituta ou não, ela pode usar o cabelo curto ou comprido, porque cabelo não diferencia uma da outra. Não é? E no texto bíblico você pode também perceber que isso é um fator cultural, porque você lê, por exemplo, no verso 4 o seguinte: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Ou seja, em Corinto, a pessoa que usava cabelo comprido era má vista pela sociedade. Então você perceba, é uma coisa muito cultural, não é um princípio bíblico. E, portanto, não há nada na Bíblia que proíba a mulher de cortar o seu cabelo, se ela está inserida numa cultura em que isso não é vergonhoso. Então a mulher, Deus não avalia uma mulher ou um homem pelo tamanho do seu cabelo. Deus avalia uma pessoa pelo seu coração, pela sua aceitação de Jesus Cristo. Ok, professor, o nosso tempo não para, a gente tem que ir para o intervalo, mas aproveita o intervalo aí e mande a sua pergunta para a gente. O nosso SMS é 12 9156 6972, mande a sua pergunta que eu recebo na hora, ou então acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e também o nosso Twitter, @Na Mira da Verdade. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos. Mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência. Você que nos acompanha através da Sky, canal 14, muito obrigado pelo carinho da sua audiência em qualquer lugar do Brasil que está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Se você tem dúvidas sobre a palavra de Deus, se você quer saber alguma coisa, o que esse livro está querendo dizer, mande a sua pergunta para a gente, que nós responderemos de acordo com a palavra de Deus. Não é a palavra do Leandro Quadros, não é a palavra do Na Mira da Verdade, não é a palavra da TV Novo Tempo ou Igreja Adventista, e sim o que a Bíblia fala. Muito obrigado aos nossos irmãos da Assembleia de Deus que estão ligados com a gente, mandando as suas perguntas. Um abraço todo especial a você que nos acompanha, aos nossos irmãos da Igreja Batista, aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana, aos nossos irmãos espíritas que estão acompanhando o nosso programa, a você que pertence à Igreja do Reino de Deus, enfim, qualquer denominação religiosa. É um prazer receber cada um de vocês aqui para fazer o programa Na Mira da Verdade, porque esse é um momento em que todos juntos aprendemos mais da palavra de Deus. Portanto, se você tem alguma dúvida bíblica, se você quer saber, entender um pouquinho mais do que a Bíblia está falando em algum trecho, mande a sua pergunta para a gente, não tenha preconceitos. Todos nós somos irmãos, filhos de Deus e queremos juntos estudar a sua palavra, tá bom? Bom, professor Leandro Quadros, as perguntas não param de chegar aqui, pelo Twitter, pelo SMS, pelo blog. Essa eu vou colocar do Twitter, preste bem atenção. Quem mandou a pergunta foi a Cecília Gregório e ela diz o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa? Muitos falam que é uma força. Como posso falar ao contrário? Enfim, professor, o Espírito Santo é uma pessoa ou é a força, é uma força, ou seja, é o Espírito de Deus? Como é que é? Olha, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida
de que o Espírito Santo é um ser pessoal, um ser divino e não é simplesmente o poder de Deus. O problema é que muitas pessoas, ao lerem sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, e ao ele ser relacionado com o poder de Deus, eles interpretam, não, o Espírito Santo é só o poder de Deus e acabou. Não, não é assim. Precisamos recorrer a outros textos bíblicos para percebermos que o Espírito Santo não é um poder, ele tem poder, o que é bem diferente. Vamos ver alguns textos bíblicos que comprovam isso. Para depois eu vou lhe apresentar alguns textos bíblicos que mostram a pessoalidade, a personalidade do Espírito Santo. E eu quero lhe contar também uma experiência minha particular, duas na verdade, que provaram para mim que o Espírito Santo realmente é um ser pessoal. Não creio nisso simplesmente por causa das minhas experiências, porque experiência jamais deve estar acima da Bíblia. Creio porque a Bíblia me ensina, e depois disso eu tive experiências interessantes que estavam em harmonia com a palavra de Deus. Olha, por exemplo, o que diz Lucas 4:14, para você perceber como o Espírito Santo não é um poder simplesmente, ele tem poder, que é bem diferente. Lucas 4:14 diz o seguinte: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Se o Espírito fosse um poder, o texto estaria ensinando-nos o seguinte, que Jesus voltou para a Galileia no poder do poder. Veja, o texto fica um absurdo. Não, ele voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. E, portanto, o Espírito Santo não é um poder, ele tem poder. Tanto que percebemos em Gênesis 1:1 e 2 o envolvimento do Espírito Santo na criação. E percebemos no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 1 ao 8, que o Espírito Santo é quem está diretamente envolvido na recriação do ser humano, na transformação do interior. Então ele não é um poder, ele tem poder. Agora, também é interessante percebermos que a Bíblia aplica ao Espírito Santo características pessoais. E não é nada de simbólico. Porque você percebe em livros bem históricos que o Espírito Santo é apresentado como uma pessoa. Então eu vou dar alguns textos rapidamente para você, para nós podermos seguir a outras perguntas. Por exemplo, um texto que é muito interessante, encontramos aqui em Atos capítulo 13, verso 2, que diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Você percebeu que coisa interessante? Disse o Espírito Santo. E aí ele está dizendo, ó, separe-me, ou seja, separe para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ler um texto desses e negar que o Espírito Santo é um ser pessoal é ser muito rebelde para com a palavra de Deus. Você pode ler também Efésios 4, 30 e 31, e ali é dito que o Espírito Santo pode ficar triste. 1 Tessalonicenses 1,6 afirma que o Espírito pode ficar alegre. Romanos 15, 30 afirma que o Espírito Santo tem capacidade de amar. 1 Coríntios 15, 12 menciona o Espírito Santo com capacidade, 1 Coríntios 12, 11 na verdade, menciona o Espírito Santo com capacidade de fazer escolhas. Atos 15, 28 menciona o Espírito Santo como tomando decisões juntamente com pessoas. Hebreus 10, 29 afirma que ele pode ser ofendido. Então existem essas e muitas outras características pessoais ao Espírito Santo. E para finalizar, lhe dou alguns textos que falam da característica divina do Espírito Santo. Por exemplo, em Mateus 12, a partir do verso 30, Jesus diz o seguinte: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha.
Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Perceba que se o Espírito fosse um mero poder, então falar contra o poder de Deus é mais grave do que falar contra o próprio Cristo, que é Deus. Você percebeu o absurdo? Cristo está dizendo que pecar contra o Espírito Santo, que é rejeitá-lo por toda a vida, é mais grave do que blasfemar de Cristo naquele contexto em que ele estava ali com os fariseus. Então é claro que se o Espírito Santo tem uma importância tão grande ao ponto de pecar contra ele ser mais grave que pecar contra Cristo nesse contexto, e se o Espírito Santo pode ser blasfemado, é mais do que óbvio que ele é, além de um ser pessoal, Deus no mais pleno sentido. Duas orações que eu fiz, querido telespectador e ouvinte, que mudaram a minha vida. Me provaram que o Espírito Santo realmente é um ser pessoal. Uma oração, fiz essa oração há cerca de uns 10 anos atrás. Eu estava odiando uma pessoa. E eu me ajoelhei na minha cama, abri a Bíblia em Romanos 5,5 e falei assim: Deus, Espírito Santo, o Senhor diz em Romanos 5,5 que o Pai vai derramar o seu amor no meu coração. Eu quero que você faça isso por mim, porque eu não consigo. Pessoal, em menos de uma semana, essa minha oração foi atendida. Quando eu me tornei um cristão adventista, no ano de 96, fiz uma outra oração ao Espírito Santo que mudou a minha vida. Eu pedi para ele que me ajudasse a aprender alguns textos da Bíblia para que eu pudesse ensinar a Bíblia para as pessoas, porque eu comecei dando estudos bíblicos de casa em casa. Eu não tinha uma estrutura psíquica para ter a memória que Deus me deu. E quando eu fui atendido, eu fui recompensado não só com conhecimento bíblico, mas hoje eu posso estar aqui na televisão, na Rádio Novo Tempo, né, citando textos para poder instruir as pessoas na Bíblia. Outra oração que eu fiz e que o Espírito Santo me atendeu. Então, com base na Bíblia e com base na minha própria vida, com base até na memória que Deus me deu para a minha profissão, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu orei a um ser bem pessoal, muito amigo, que me ama e que, da mesma forma que ele tem um relacionamento comigo, ele quer ter um relacionamento com qualquer outra pessoa que se coloque nas mãos dele. Por isso, creia no Espírito Santo. Não crer no Espírito Santo é gravíssimo e vai levar muitos, infelizmente, à perdição eterna. Muito bom, professor. Eu queria aproveitar, então, essa experiência bela do professor Leandro Quadros aí, ele que é uma pessoa amante da Palavra de Deus e tem aprendido cada dia estudando a Palavra de Deus para poder falar para a gente e apresentar essa Bíblia, esse livro sagrado para a gente. Eu também quero dizer que você também pode aprender da Palavra de Deus, estudando-a diariamente e pesquisando cada vez mais. E o programa Na Mira da Verdade faz questão de oferecer um presente para você que vai realmente ajudá-lo a compreender mais o livro sagrado. É essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Tá aqui, ó, novinha para você receber aí na sua casa. Para você receber essa revista, que na verdade é um curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. É os dias em que estamos vivendo, nós estamos vivendo o tempo do fim. E este curso bíblico é um curso bíblico. Você vai receber sem pagar nada. Vai chegar aí na sua casa. Para você receber esse curso, basta você acessar o nosso blog, que eu quero mostrar ele aqui para você, ó. Esse é o blog do programa Na Mira da Verdade. E para você receber a revista gratuita, é só você entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e ir aqui, ó. Do lado direito tem aqui, ó, revista gratuita. Basta você clicar aqui, você vai preencher com os seus dados, endereço, nome completo, e a revista vai chegar aí na sua casa, direitinho para você. Mas eu queria aproveitar e mostrar uma outra coisa do blog Na Mira da Verdade. Olha aqui, ó, o blog Na Mira da Verdade tem várias seções, e uma das seções mais interessantes aqui é sobre apologia, textos difíceis. Se você clicar aqui, ó, você vai poder ver textos interessantíssimos de assuntos fabulosos que o professor Leandro Quadros tem colocado para a gente aqui, ó. Romanos 14, você é livre para comer o que quiser? Olha lá,
Deus mandou matar pessoas inocentes? 2 Samuel 21. O apóstolo Paulo batizou por aspersão? São temas fantásticos que Leandro tem colocado aqui pra gente. Novo estudo sobre Colossenses 2,16. Prova que Paulo não era contra o sábado. Enfim, esse é o blog do Na Mira da Verdade que você vai acessar e você vai aprender mais, além de ganhar também a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá? A revista Verdades para o Tempo do Fim é só você entrar lá, preencher com os seus dados, colocando o nome completo, o endereço completo, que ela vai chegar aí para você rapidinho, sem pagar nada, tá bom? Aproveite agora mesmo, vai lá, acesse o nosso blog e peça o seu curso bíblico gratuito. Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Deixa eu ver aqui, as perguntas já estão armadas de todos os lados. Twitter, blog e o nosso SMS. Eu vou colocar aqui essa do SMS. Essa é uma dúvida que talvez em algumas denominações acabam passando para os irmãos. Olha só, a pergunta é o seguinte: é pecado contra Deus os irmãos irem na casa uns dos outros? Os discípulos de Jesus só se encontravam na igreja com os irmãos ou na casa com todos. Gostaria que comentassem sobre Atos capítulo 2, os versos de 42 a 47 e Lucas capítulo 5, de 29 a 30. Ou seja, existe alguma proibição de eu ir na casa do meu irmão fazer uma visita para ele? É pecado um tipo de visita dessa? Eu tenho que ir só com a igreja? Como é que é? Só posso me encontrar com meu irmão na igreja? Existe alguma condenação bíblica nesses textos que ele apresentou aí, professor? O texto que ele apresentou aqui é Atos 2, de 42 a 47. O que fala aí? Vejam bem, amigos, ali em Atos 2, 42, menciona realmente os crentes se reunindo em casa, porque na época as igrejas deles, dos judeus cristãos, eram também nas casas, não é? Agora, isso não significa que você vai se reunir com uma pessoa apenas por motivos religiosos, não é isso, né? Deus nos fez para relacionamentos e nós não podemos nos relacionarmos apenas por motivos religiosos. Então, por exemplo, você percebe no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Cristo mostrando claramente a importância de visitarmos pessoas não apenas na igreja. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, quando Cristo elogia um grupo de pessoas que viveu de acordo com a vontade dele, ele diz aqui o seguinte, no versículo 35 de Mateus 25. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. Então, se Cristo é a favor que você visite os encarcerados para levar conforto para eles, por que não vai ser a favor de você visitar pessoas também por outros motivos, que sejam puros, santos e nobres, não é? Então, não existe basamento bíblico para essa interpretação que lhe apresentaram. Muito bem, professor. A próxima pergunta que eu estou procurando o texto ainda, a questão é a seguinte. Ele pergunta o seguinte, quem mandou foi o Gleison Elias. Essa é uma pergunta que chegou pelo nosso Twitter. E ele diz o seguinte: Deus é imaginável, de acordo com Romanos 1:23. A gente não consegue imaginar Deus. Agora, e ele continua, então como ele pode ser o Espírito relatado em Lucas 3:22, em imagem de uma pomba? Ora, a gente sabe que no batismo de Jesus, a Bíblia relata de que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Se Deus é imaginável, a gente não consegue imaginar Deus, o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo desceu como uma pomba ali? Vejam bem, Deus é inimaginável, Deus é imperscrutável, porque na sua esfera divina, na sua esfera celestial. Então nós, criaturas pecadoras, seres muito distantes de Deus em relação a espaço, digamos assim, mesmo que Deus seja onipresente, nós não temos como compreender a Deus plenamente. Agora, isso não significa que Deus não possa se manifestar de outras formas para se revelar ao ser humano. E a questão da pomba foi uma representação, não é isso? Foi uma representação. Em forma de pomba. Exatamente. Não que ele seja uma pomba. Exatamente. Então você percebe ali em Lucas capítulo 3 o Espírito Santo descendo em forma de pomba no ombro de Jesus,
simbolizando o que? A aceitação de Deus, não é? Pelo ato do batismo de Cristo. Ele se manifestou assim. Em outros momentos, Deus se manifesta como fogo, né? Você percebe no Antigo Testamento, ali em Êxodo capítulo 3, e Deus não é fogo, por isso, ele utiliza-se de símbolos e manifestações que possibilitem a comunicação dele com determinadas pessoas em determinados contextos. Você lê, por exemplo, Ezequiel 1. Você percebe ali uma visão que Ezequiel teve de Deus, dos versos 26 a 28, em que ele viu Deus assentado num trono. Então, Deus na sua esfera divina, nós não podemos compreendê-lo e estudá-lo porque nós não estamos nessa esfera divina. Agora, quando Deus se revela de diferentes maneiras, nós temos que compreender e aceitar a forma como ele se revela. Então, não vejo contradição nenhuma nesses textos. É só nós analisarmos corretamente esse assunto. Ok, agora do nosso blog a pergunta é a seguinte, o Lucas Hilário de Goiânia pergunta: se Deus é totalmente bom e nele não há resquício do mal, como você explica Isaías 45:7? Essa é daquelas onde fala que Deus é mal ali, Deus criou o mal, enfim, outras coisas. Vamos lá, Isaías 45:7. O que fala aí na sua Bíblia, professor? Pois olha, a minha está na linguagem de hoje aqui. Esse texto é muito interessante. Eu até abordo uma explicação breve nesse texto no volume 1 do meu livro Na Mira da Verdade. E no verso 7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça, o mal, não é? Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como podemos, por exemplo, harmonizar esse texto com Tiago, ou melhor, com Hebreus, né? Tiago 1,13. Alguns ateus citam Isaías 45:7 e Tiago 1,13 para mostrar aparentes contradições na Bíblia. Tiago 1,13, por exemplo, diz assim, que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Na verdade, Isaías 45:7 não está falando que Deus é o originador do mal moral. A palavra mal, como aparece nesse texto, é uma palavra hebraica que ela significa tanto o mal moral quanto o mal como calamidades. E em que tipo de mal Deus cria, de acordo com Isaías 45:7? É importante nós analisarmos o contexto, não é? Em Isaías 47:11 nós podemos perceber qual é o tipo de mal que Deus criou aqui em Isaías 45:7. Então, 47:11 diz assim: a desgraça alcançará, e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal, do qual você não poderá proteger-se como resgate. Uma catástrofe que você não poderá prever, cairá repentinamente sobre você. Perceba que o mal que Deus criou em Isaías 45:7 são as catástrofes e tragédias que viriam sobre o Império Babilônico, porque o Império Babilônico foi muito perverso, opressor e não se arrependeu. O capítulo 45, verso 7 não fala, portanto, do mal moral, mas do mal como calamidades. E Deus pode sim suscitar outros impérios para castigar outros impérios que foram perversos. E para você ver que Deus não é o criador do mal moral, você pode, por exemplo, ver alguns textos bíblicos interessantes. Você vai, por exemplo, no Salmo capítulo 5, versículo 4. E aqui o salmista Davi diz o seguinte, Salmo capítulo 5, versículo 4. Aqui nós lemos uma coisa muito interessante que ele afirma assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Deus não tem prazer na injustiça e com Deus o mal não habita. E além desse texto, você pode ler também 1 João, capítulo 1, versículo 5. E o texto diz o seguinte: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, Deus não é o criador do mal moral. De acordo com Ezequiel 28, 12 a 17,
O mal moral se originou no coração de um anjo que havia sido criado perfeito, Lúcifer. Lúcifer é o originador do mal moral. Agora, compreendermos como que a imperfeição e a maldade surgiram em um ser perfeito e que não era mal, não temos como compreender plenamente. Tanto que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,7 que o pecado é um mistério. Agora, as informações que temos e que são suficientes para a nossa salvação, as informações que temos nos mostram que Deus não é o autor do mal moral, e sim Lúcifer, e que no conflito entre o bem e o mal, Deus está com a razão e não Satanás. Tanto que, de acordo com Filipenses 2, 10 e 11, um dia até mesmo Satanás irá se ajoelhar e reconhecer que esteve errado. Então, isso é o que sabemos e isso é o que é mais importante para a nossa salvação. Muito bem, professor. Ainda temos 2 minutinhos e eu vou te colocar uma pergunta. Olha só. Vamos lá. Esse chegou pelo torpedo e é interessante, é uma curiosidade. Meu nome é Pedro, sou de Goiânia e ele pergunta o seguinte: como Samuel escreveu o livro de Samuel se ele morreu em 1 Samuel? E outra, o mesmo aconteceu com Moisés em Deuteronômio, que escreveu o livro e relatou a sua própria morte. Por favor, coloque minha pergunta na mira aí e responda. E aí, meu amigo, como é que é isso? Samuel escreveu o livro dele, mas só que ele morreu quando ele estava escrevendo 1 Samuel? Que história é essa? Ou não foi Samuel que escreveu? Na verdade, E era Moisés o seguinte, com o livro de Deuteronômio também. Nós não temos as informações de quem concluiu o livro de Samuel. Agora, os de Moisés, sim. E com esta informação, nós já podemos ver que realmente outra pessoa concluiu o livro de Samuel. Por exemplo, nós lemos aqui em Êxodo 33, 11, uma informação muito relevante. Diz o seguinte, aqui, Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Perceba que Josué era auxiliar de Moisés, e por isso não temos nenhuma dúvida de que foi Josué quem concluiu o livro de Deuteronômio, porque Moisés não poderia, depois de morto, concluir o próprio livro que fala a respeito dele. Era comum os profetas terem auxiliares. Então, se Moisés tinha auxiliar, é claro que Samuel também tinha, mesmo que não tenhamos explicitamente o nome de tal pessoa. Mas não era impossível acontecer isso, pelo que vemos na Bíblia. Os profetas contavam com auxiliares e com certeza eles concluíram os livros que Deus havia inspirado esses profetas a escreverem. Ok, professor. Com essa terminamos mais um programa Na Mira da Verdade. E a gente se encontra a semana que vem, é ou não é? Vai ser uma satisfação. Que Deus abençoe a você, amigo Tito. Que Deus abençoe toda a nossa equipe aqui, nossos câmeras, nosso pessoal que está aqui todo empenhado pelo programa. Obrigado, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo internauta e amigo telespectador por sua companhia. Nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, terá a coragem de lhe responder. Um abraço, que você tenha um ótimo restante de semana. E lembre-se, neste programa sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas estarão na mira da verdade. Tchau!